A história da revista brasileira. A revista chegou ao Brasil no século XIX, junto com a corte portuguesa. Ela tinha o modelo das revistas estrangeiras e seu conteúdo era de novelas de gosto comum, discurso de assuntos sobre valores sociais, partes da história antiga e moderna, artigos de estudos científicos e textos de autores clássicos portugueses. A primeira revista brasileira chamava-se As Variedades ou Ensaios de Literatura e foi lançada em Salvador no ano de 1812. Posteriormente, tivemos o lançamento das revistas O Patriota, em 1813, e Anais Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura, em 1822, ambas lançadas no Rio de Janeiro, e sua proposta era aumentar o conhecimento nas áreas de direito, engenharia, medicina, ciências e outras áreas de profissionais liberais. Em 1827, foi o ano do surgimento de revista segmentada, revistas que são especializadas em um gênero. Com isso, se deu o lançamento da revista O Propagador das Ciências Médicas, com temas voltados para a medicina. A primeira revista feminina brasileira foi Espelho de Diamantino. Esta era variada em assuntos de arte, política e moda. Em 1898, tivemos o lançamento das revistas em estilo galantes. Estas eram voltadas totalmente para o público masculino e discorria assuntos sobre política, sociedade, piadas, caricaturas, desenhos, contos e fotos eróticas. O auge desse gênero veio com o lançamento da revista A Maçã, em 1922. As revistas tinham uma durabilidade baixa e a mudança veio com o lançamento da revista Museu Universal, em 1837. Ela tratava de assuntos de experiências das exposições universais europeias e sua linguagem era acessível a um público recém-alfabetizado. Ela mostrava ilustrações e seu modelo deu tão certo que nessa mesma linha tivemos o lançamento das revistas Gabinete da Literatura, o Museu Pitoresco, o Brasil Ilustrado e Universo Ilustrado. Tivemos a partir de então, de 1849 a 1928, várias publicações de modelos ilustrativos e fotografias feitas em estúdios. Elas reconstituíram imagens de guerras, crimes e da vida cotidiana. A revista Cruzeiro surgiu em 1928. Era a evolução da revista na publicação de fotos. A inspiração das fotos veio do fotojornalismo. A revista transmitia grandes reportagens apelando para as imagens e seu conteúdo informativo era dos avanços tecnológicos do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Na década de 50, sua marca atingiu 700 mil exemplares publicados por semana, grande sucesso de vendas, atraindo variedade de leitores. A revista Cruzeiro implantou métodos de divulgação baseados naqueles praticados nos Estados Unidos e na Europa, e em especial no Paris e na França. As agências de publicidade mostravam que acreditavam na viabilidade do projeto e com isso a quantidade de anúncios aumentou a cada semana, chegando a ocupar até 35% das páginas da revista. Cruzeiro tornou-se em pouco tempo muito procurada pelas várias camadas da população. Ela era lida por homens, mulheres, jovens, idosos, moradores de grandes e pequenas cidades e circulavam de sul ao norte do país. Em 1940, a revista Diretrizes tornou-se a principal concorrente da revista Cruzeiro, não somente pela disputa de leitores, bem como a disputa pelos melhores profissionais do Rio de Janeiro. Sua tiragem, no entanto, não passava de 5.000 exemplares. Como uma revista que se posicionava contra o regime de Vargas, seu principal foco era a discussão política e muitas de suas matérias foram pontos de atrito entre a redação da revista e o DIP,
Departamento de Imprensa e Propaganda, instituição implantada junto com o governo do Estado Novo, a fim de censurar informações. Sua imagem foi consolidada com a publicação de grandes reportagens como Granfinos em São Paulo. A matéria era uma comparação à vida de luxo em contraste com a miséria que já tomava conta da cidade. A revista Manchete foi lançada em 1952. Ela priorizava a fotografia e ilustrações, seguia uma linha diferente das outras revistas e suas publicações eram voltadas para o grande público urbano, contendo curiosidades da cultura brasileira. A revista não esclarecia as informações sobre temas citados e, devido ter muito mais ilustrações, o público de nível escolar superior, ou pelo menos em formação equivalente ao segundo grau de hoje, não ficou satisfeito com suas publicações. A revista era o reflexo da crise política e do isolamento do regime ditatorial de Getúlio Vargas, o Estado Novo. A revista pôde ser definida como um veículo de comunicação, mas não como um veículo jornalístico. Ela distorcia possíveis noções de atualidades e possivelmente critérios de noticiabilidade. Nasce em 1966 a revista que marcou a história da imprensa brasileira, Revista Realidade. Suas reportagens tinham informações objetivas e antes de seu lançamento, a então editora Abril fez uma pesquisa de mercado para obter informações sobre seu público-alvo. Os seguintes resultados foram: 85% leitores entre 18 e 44 anos, 73% leitores com escolaridade equivalente acima do segundo grau, 59% de leitores situados entre as classes A e B. A maioria de seus jornalistas era militante de partidos de esquerda. Sua linha de edição era bem apurada para inspirar discussões sobre assuntos de interesses específicos, e a revista propunha críticas sobre a moral da sociedade e de costumes, mostrando um Brasil novo e em real e profundas transformações. A revista surgiu em meio a uma revolução da sexualidade e introdução da pílula anticoncepcional. Mesmo com o modelo ilustrativo da revista que parecia ultrapassado e na visão de alguns especialistas era possível afirmar que, do ponto de vista publicitário, nosso custo por leitor nunca poderia bater a televisão, a revista resistiu por algum tempo à competição com os noticiários da TV, que passavam as informações jornalísticas com muito mais rapidez e a qualidade de fotografia era muito maior em seu contexto. No entanto, com a criação do ato institucional AI-5, que restringia a liberdade de imprensa no Brasil, manter a publicação da revista ficou muito difícil, e em 1976 a revista Realidade fechou com a edição número 120. A revista ficou como um marco da história da revista no Brasil. Em 1968, o mesmo criador da revista Realidade, Victor Civita, criou a revista Veja, mas somente após 10 anos de sua primeira publicação, a revista começou a dar lucro. Antes, era mantida pela revista Realidade. O conteúdo da revista Veja compunha de temas do cotidiano da sociedade brasileira, como economia, política, guerras e outros conflitos territoriais, culturais e aspectos diplomáticos. Veja apresenta sessões fixas sobre cinema, música, literatura e a famosa entrevista das páginas amarelas. Hoje, a revista Veja é a revista de informações de maior circulação no Brasil e chegou a vender 1.200.000 exemplares. Veja é considerada a quarta maior circulação de revista semanal de informação no mundo. Depois da Veja, Victor criou ainda a Isto É Senhor e Afinal Época, marcando a entrada das organizações Globo no mercado das revistas semanais de informações. Outro segmento que fez muito sucesso entre as revistas foi o segmento de fotonovelas,
e em 1952 foi lançada a revista Capricho. Com uma fácil linguagem de assimilação, elas conquistaram facilmente o gosto popular. Com publicações quinzenais, a revista Capricho chega a vender 500 mil exemplares. Contudo, na década de 70, a revista perde seu espaço para as telenovelas e por isso modifica sua linha editorial para o foco no público adolescente. No mesmo período, entre as décadas de 50 e 60, surgem as revistas de histórias em quadrinhos, com destaque para os autores como Ziraldo e Maurício de Souza, com histórias de Pererê e Turma da Mônica, respectivamente. Nesse tempo, as revistas se afirmam definitivamente como bons veículos de publicidade e propaganda. O contexto social de desenvolvimento industrial propicia o surgimento de revistas segmentadas, voltadas para atender um público específico. Assim, surge a revista Manequim, em 1959, e a revista Cláudia, em 1961. Ainda na década de 50, com o crescimento da indústria automobilística, aparece a revista Quatro Rodas. A partir daí, várias revistas começam a surgir atendendo à demanda de grupos específicos. Elas passaram a ter publicações cada vez mais segmentadas. A intenção das revistas voltadas para o público feminino não era de esclarecer questões da sociedade que estava em plena mudança, mas sim de entreter com histórias fantasiosas. Em meados da década de 80, tivemos no Brasil o lançamento da revista Nova Cosmopolitan, sob a permissão de Nova York, nos Estados Unidos. A revista foi aderida pelos brasileiros somente como revista nova, e seu conteúdo era direcionado a mulheres que não ocupavam cargos de liderança, solteiras e que tinham a idade entre 20 e 35 anos. A revista foi nas décadas de 70, 80, 90 e no início do novo milênio de fácil acesso para o público feminino. A revista Nova Brasileira, editada pela maior editora brasileira, Abril, chega à banca mês a mês e sempre traz na capa uma mulher brasileira, que acaba por se tornar o conceito da mulher na atualidade. Esse processo se iniciou no Brasil em 1973, quando circulou a primeira revista Nova Cosmopolitan. Podemos concluir que a revista passa por uma evolução, assim como também a sociedade brasileira. A presença da mídia revista no segmento publicitário brasileiro é muito importante para o mercado editorial, bem como para os negócios dos anunciantes. A revista como mídia é elitista e procura esclarecer o público leitor sobre os principais assuntos do cotidiano. A revista deixou de ser uma publicação noticiosa para ser uma base de informações aprofundadas em temas históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, educacionais e etc. As revistas posicionam-se também pelo preço e pela quantidade dos profissionais que englobam suas redações, pelos temas abordados e pela proposta editorial que representam e apresentam. Onde há leitores, há espaço para a segmentação dos títulos e, por consequência, anunciantes interessados em participar das edições. Principais características da revista atual. Capa. A capa revela em parte o conteúdo da revista, seu espírito. A capa de uma revista é composta por uma imagem, que pode ser ilustrativa ou uma fotografia, e por um título, que tem a função de fixar a atenção e despertar o interesse pela leitura. Conteúdo. A revista tem um cunho informativo, jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada a um público em geral. Existem também revistas que são voltadas para determinados assuntos, direcionadas a um público-alvo. A revista também é composta por propagandas, em geral de vários produtos de acordo com o seu conteúdo. Editorial. O editorial, como característica da revista, é o local onde a equipe de redação expressa em um texto dissertativo o fato e a opinião.
O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Colunista. A revista possui colunistas. Normalmente são profissionais de jornalismo que escrevem em revistas textos não noticiosos, expressando a linha de pensamento da revista em relação a diversos assuntos. Estatísticas. Separamos as 3 maiores revistas do Brasil nos dias de hoje, segundo IVC, Instituto Verificador de Circulação, para apresentar seus resultados. A maior é a Veja, da editora Abril, com 9,3 milhões de leitores em todo o Brasil e uma circulação semanal de 1.038.000 exemplares, sendo 87,6% assinantes, 54% mulheres, 46% homens, 71% pertence às classes A e B, 66% tem entre 20 e 49 anos. Em seguida, vem a Época, da editora Globo, com uma projeção de 4.241.000 leitores no Brasil, com 404.274 exemplares e 89% de assinantes, 50% homens, 66% pertence às classes A e B, 30% tem 45 anos ou mais. Em terceiro lugar é a Isto É, da editora 3, com 1.491.876 leitores, 64% só no Sudeste, com 327.132 exemplares em circulação em todo o território nacional. 91% são assinantes, 51% mulheres, 49% homens, sendo 72% pertencentes a classes A e B e 50% com 40 anos ou mais. Tendência. Revista online. Com o passar dos anos, o mercado de revistas cresceu em um ritmo acelerado, surgindo revistas para todos os gostos e dos mais diversos assuntos, cada uma direcionada para um público específico. Devido a esse caráter especializado, as revistas se diferenciam de outros meios, pois permite um maior aprofundamento do assunto se comparado a outras mídias. Com o crescimento da internet no mundo atual de uma forma tão gigantesca, a revista não poderia deixar de passar por essa transformação de papel impresso para a divulgação do conteúdo online. Essa forma utiliza de benefícios de multimedialidade, hipertextualidade e, nesse novo modelo de publicação, a inclusão da música e vídeo em seu conteúdo torna a revista muito mais interativa, oferecendo também maior capacidade de armazenamento do conteúdo por tempo e espaço ilimitado. Essa é a nossa revista de hoje, a revista online, que será a revista do futuro. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity.